fim do dia eu sei que nada mais importa. Seremos só você e eu e uma canção. Eu descobri em ti a razão de viver. Meu mundo é você. Tudo passa, tudo se vai, só você permanece. Não importa se o mundo ao redor cai, eu estou firme em teu coração. Eu descobri em ti a razão de viver. Meu mundo é você. Eu só quero uma coisa, eu só quero uma coisa, eu só quero uma coisa, te contemplar, te contemplar, te contemplar, Senhor. Eu só quero uma coisa, eu só quero uma coisa, uma coisa. Aleluia. Boa noite, a paz a todos, né? Que Deus esteja abundantemente aí nos seus corações, né? Na vida de cada um de nós. Estamos aqui mais uma vez juntos aí para nós buscarmos a face do nosso Deus, para nós orarmos ao Senhor, contemplarmos aí a grandeza e a beleza do nosso Deus, do nosso Senhor, o Deus de toda a glória, bendito, santo, digno de ser adorado, exaltado, engrandecido, glorificado, né? Nosso Deus, ele é completamente merecedor, né, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. E nós temos nessa oportunidade, nessa noite, né, mais um momento aí de clamarmos a Deus, de colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, de adorarmos a Deus, né, em espírito e em verdade. Então, eu quero já agradecer, né, a presença aí de, né, você na sua casa, mas está nos acompanhando, né? Não estamos aí juntos, né, fisicamente, mas unindo a nossa fé, o nosso clamor a Deus, né? Eu acredito que Deus tem uma palavra também aos nossos corações nessa noite, então que nós venhamos desde já abrir o nosso coração, o nosso entendimento, né? Estarmos sensíveis aí à voz de Deus, né? Que vem até nós por meio da sua santa e bendita palavra. Amém? Nós vamos orar, que nós venhamos orar pelas nossas vidas, que nós venhamos orar pela nossa casa, que nós venhamos orar, né, pelas famílias, né? Orar pelos nossos parentes, orar pelas igrejas, né? Nós estamos passando aí por conversando aqui em casa, né, e em família aqui, nós falamos o quanto está sendo pesado, né, estarmos sem nos encontrar com os nossos irmãos, né, na igreja, para nós oferecermos um culto a Deus juntos, né. Estamos aí cada um nas suas casas, né, e para nós é muito diferente, e a nossa vontade é estar junto com os irmãos, né, reunidos, congregados, oferecendo louvores a Deus e exaltação ao nome do Senhor. Então nós vamos orar. Eu quero juntamente com vocês aí orar por cada família, né? Felipe aí, grande amigo e irmão que sempre está nos acompanhando aí, junto com todos os irmãos ali do Senhor Jesus Cristo, no Mogilar. Vamos estar orando aí pela nossa família, o Jonathan e a sua família aí da perfumaria cheirosinha está sempre nos acompanhando, né? Orando por ele, grande amigo, a sua esposa, suas filhas, né? O Senhor possa estar abençoando a sua vida, né? O seu trabalho, o seu meio de renda aí, que está passando por momentos difíceis, assim como todos os aqueles que têm comércio, né, estão com as suas portas fechadas, que
Deus, Ele possa suprir as suas necessidades aí em glória. Aqueles que estão comigo aqui em casa, minha família, Adriana, Cristiano, Bruna, essa família que nós também tanto amamos, que Deus possa abençoar sua casa, sua família, Júlia e a sua casa, Bruna, Andressa. Vamos orar uns pelos outros, colocando as nossas vidas aí diante do Senhor. E com certeza Deus, Ele tem uma resposta. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. E com certeza Deus vai nos renovar nessa noite, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos continuar ouvindo este louvor que nós estávamos ouvindo no começo. Enquanto isso, nós vamos orando a Deus e colocando as nossas vidas na presença dos olhos, junto com a sua família, aí na sua casa. Vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh Deus santo e bendito, Pai todo-poderoso, Deus de toda glória, exaltamos a Ti, Senhor eterno e santo, glorificamos o Teu santo e bendito nome, ó Pai amado. Tu és santo, Tu és santo, Tu és o único merecedor de receber adoração, louvor, a glória. Tu és o único, ó Pai amado, não há ninguém como Tu, ó Deus eterno e santo, e por isso nós nos rendemos a Ti, Pai eterno. Nós nos lançamos no Senhor, nós nos dedicamos, ó Deus eterno, completamente a Ti, ó Deus eterno e santo. Deus amado, oferecer o nosso culto, ó Deus amado, palavras de gratidão ao Teu nome, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo em meio a tudo isso que tem acontecido, ó Pai, nós conseguimos descansar em Ti. Ó Deus amado, nós conseguimos, ó Deus amado, colocar todas as nossas inquietações no Senhor, ó Pai. E eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Quero colocar diante do Senhor a minha casa, a minha família. Ó Deus amado, eu clamo, ó Deus amado, pelas famílias que estão ao nosso redor, ó Pai. Ó Deus amado, as famílias, a nossa parentela por completo. Ó Deus amado, eu clamo por todos aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus eterno, na sua casa, com a sua família. Ó Deus amado, eu clamo, ó Deus eterno e santo, para que o Senhor possa vir com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua bondade. Ó Deus amado, em todos aqueles que estão online, conectados neste momento, ó Pai. Eu não conheço a casa de cada um, a família de cada um. Ó Deus amado, o que eles têm passado, o que eles têm vivido, ó Deus eterno e santo. Como tem sido, ó Deus eterno, a realidade de cada um deles. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para manifestar o Teu poder. O Senhor é poderoso para manifestar a Tua glória. Ó Deus amado, para mudar toda e qualquer situação, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, manifesta o Teu poder, a Tua glória. Quebra todo mal, Senhor. Traga, Senhor eterno, um tempo de paz. Ó Deus amado, manifesta, Senhor eterno, um momento de intimidade, de comunhão contigo, ó Deus eterno, para que o Senhor possa estar nos renovando, ó Deus, por meio da Tua palavra, ó Deus amado, pela Tua ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, que nós venhamos orar uns pelos outros, ó Deus. Oro por cada família, oro por cada igreja, Senhor eterno e santo, os nossos irmãos espalhados por toda a terra. Ó Deus amado, que o Senhor esteja, ó Deus amado, nos firmando na Tua palavra. Ó Deus amado, nos estabelecendo no Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. As famílias, ó Deus amado, de todos aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. Que o Senhor esteja suprindo cada necessidade, ó Deus. Que o Senhor venha mover em glória sobre cada família, convertendo os corações, salvando vidas, ó Deus amado, manifestando a Tua presença gloriosa, ó Deus. Assim nós cremos, ó Pai, e nós já podemos Te agradecer pelos resultados do nosso culto, ó Deus amado, a Ti, porque sabemos que Tu és um Deus bondoso, ó Pai, e nós somos alcançados pelas Tuas muitas misericórdias. Por isso Te agradecemos por todas as coisas, ó Deus, e Te louvamos em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue trabalhando aí nas nossas famílias, nesses momentos aí de
de dificuldade que o mundo passa, né? Nós percebemos o quanto nós somos carentes, né, do nosso Deus, carentes do nosso Senhor, carentes, né? O que seria de nós se não fosse o nosso Deus, né? O que seria da nossa vida se não fosse o nosso Senhor sobre nós, né? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos aí, livro de Isaías, capítulo 6, né? Isaías 6. Aleluia. Quero cumprimentar aí com a paz do nosso Deus, né? Meu pai, pastor Aparecido, Bruno Roberto, né? Que Deus possa estar abençoando, Gilvan, grande amigo, Deus possa estar abençoando a sua vida, aí, esposa, filhos, né? Josias, Deus abençoe, queridão. Senhor possa estar abençoando aí sua vida, sua casa, sua família, né? E todos que já estão aí nos acompanhando desde o começo, amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 6, um texto muito conhecido, né? De todos nós, né? Quem tem um pouquinho aí de vivência bíblica aí, já passou por esse texto, né? Já ouviu, já foi ministrado, né? Alguns aí que nos acompanham com certeza já pregou essa palavra aí, né? Como aí o José Santana, com certeza já deve ter ministrado. Esta palavra conhece muito mais do que eu, mas acredito que Deus ainda tem algo novo a nos trazer, né? Por meio da sua palavra tão poderosa e tremenda aí aos nossos corações, amém? Isaías 6, nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? E nós vamos ver aí alguns versículos, né, da palavra de Deus, amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Mantenha o texto aberto aí na sua casa, né? Para nós meditarmos aí um pouco, né, a respeito do que esses versículos nos fala. Isaías, ele, sem dúvida, aí, o profeta do Antigo Testamento mais conhecido, né, o maior livro profético do Antigo Testamento. Isaías foi um dos poucos, né, do Antigo Testamento que conseguiu relatar com tanta precisão, né, a vinda de Cristo, né? Desde o nascimento, o crescimento do menino, o sofrimento de Jesus, a sua crucificação, a sua ressurreição. Isaías, mesmo vindo, né, em um período aí, aproximadamente aí, 750, 790 anos antes de Cristo, né, quase 8 séculos antes de Jesus, e ele foi, né, orientado por Deus, né, trazendo revelação respeito do Cristo, né? O texto que nós lemos aqui começa dizendo no Uzias, né? O texto ele me chama a atenção porque ele só cita isso a respeito do rei Uzias e depois já fala da presença, da glória de Deus e tudo aquilo que Isaías presenciou, ouviu, né? Mas a morte do rei Uzias nos ensina algumas coisas, porque a Bíblia ela não fala, mas
historicamente, né, Isaías ele é considerado o primo do rei Uzias. Na época do rei Uzias, Isaías ele ainda não tinha o ofício, né, como profeta, mas ele provavelmente era um... E enquanto ele estava como escriba no templo, ele tinha acesso ao templo, ele tinha muito prestígio, né, dentro do templo, ele tinha acesso livre à nação de Israel, né, e é o que eu quero chamar a atenção de cada um de nós. Nos dias do rei Uzias, a nação de Israel, e principalmente, né, a nação de Judá, né, o reino era dividido, e a parte que cabia em Judá estava vivendo um período de extremo crescimento, de prosperidade, de busca a Deus, por causa justamente do rei Uzias, né? A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento fala que depois de Salomão, o período de maior prosperidade que a nação viveu foi justamente neste período, né? O rei Uzias, ele trouxe o povo para adorar a Deus, né? Se nós formos lá para Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 26, né, que conta a história do rei Uzias, ele era alguém que chamou a nação como rei, ele chamou o povo para adorar a Deus, né, para se arrepender dos seus pecados, para oferecer um culto agradável a Deus. Então, no período do rei Uzias, havia vigor no culto, né? Havia ânimo na adoração, as pessoas buscavam a Deus, né? Havia uma restauração na proteção de Israel, porque o rei Uzias ele fortaleceu o exército, né? Fortaleceu a nação como um todo. Então havia proteção bélica, né, de exército, havia proteção política, havia proteção espiritual, havia uma prosperidade no meio do povo. Quando nós vamos lendo, segundo Crônicas capítulo 26, nós vamos vendo a nação de Israel sendo restaurada em todos os períodos. Havia um crescimento, havia um desenvolvimento, havia paz, havia uma certa tranquilidade entre eles. E de repente morre o rei Uzias, né? Então esse texto ele me chama a atenção porque, pegando Isaías, né, que é o nosso profeta aqui do texto, e ele estava envolvido com tudo isso, homem de Deus, né? E um profundo conhecedor do que até então havia de mandamento de Deus, né? De escritura, né? De Moisés. Ele vê a situação mudar drasticamente, né? E esse texto ele me chama a atenção porque nós podemos aplicar também na nossa realidade, né? Nós podemos pegar esse texto e aplicar nos nossos dias, né? Na situação que nós estamos vivendo, porque Isaías ele estava vivendo um período onde o rei Uzias, como um homem de Deus, é claro que os últimos 10 anos do rei Uzias ali, ele estava leproso, isolado da nação, afastado dos seus trabalhos, por causa do orgulho que veio no seu coração, mas ele foi rei de Israel num período de 52 anos, né? E nesses 52 anos como rei, ele foi um rei bom, né? Ele chamou o povo para se arrepender, para adorar, para buscar. A nação foi prosperando, sabe? Deus foi dando livramento, Deus foi dando vitória, Deus foi abençoando o povo, a nação estava sendo protegida, e de repente tudo muda, né? Pelo menos no conceito de Isaías e daqueles que estavam ao redor, o que virá daqui para frente, né? Talvez a pergunta, né, que acontecia na época de Isaías com a morte do rei Uzias: agora o que será de nós, né? O que será das nossas vidas? O que vem daqui para frente? O que vai acontecer no futuro? E tudo que passava na cabeça de Isaías e de todos os outros que estavam ao seu redor, né, com a morte do rei Uzias, isso também se encaixa nos nossos dias, né? Imagina um período onde existia constantes guerras, conflitos, batalhas, fome, mortes, e de repente o povo está vivendo um período de paz, de prosperidade, e de repente eles veem a possibilidade de tudo isso mudar, né? De toda essa situação ser transformada com a vinda de um sofrimento, né? Toda vez que vinha um rei mau, né? Um rei perverso, um rei que não servia a Deus na nação de Israel, nós sabemos que a nação ela passava
por grande sofrimento, por grandes angústias, né? E aqui eles estavam 52 anos, né, vivendo debaixo do domínio, de um governo, de um rei que temia a Deus, que buscava a Deus e que servia ao nosso Senhor, mesmo tendo as suas falhas, como eu já falei. Mas Uzias, ele foi considerado um rei muito bom para a nação de Israel. E aí fica uma pergunta, né? Como nós nos devemos comportar quando as coisas mudam, né? Muitas vezes nós não sabemos. Não temos uma postura, né, bíblica, santa, fundada nas Escrituras, para nós nos comportarmos quando as coisas mudam, né? Principalmente quando as coisas mudam para pior, né? Pegando aqui o ambiente, né, do rei Uzias, de Josias, né, que Isaías, do profeta Isaías, e todos os contemporâneos que havia. Isaías, ele não era o único profeta, né, dessa época, né? Zacarias também está nesse contexto, e outros profetas que viviam neste período aqui, e todos eles estavam vendo a possibilidade da situação mudar drasticamente, né? Deles passarem por um período onde tudo estava bem, né? Tudo estava prosperando e progredindo, principalmente no ambiente espiritual da nação de Israel, e eles começam a ficar extremamente preocupados e ansiosos, né, com aquilo que estava acontecendo. E aí eu faço essa pergunta, né, primeiramente para mim e para cada um de nós aí que está acompanhando, como nós nos devemos comportar, né, quando as coisas mudam. Aqui nós estamos observando um período de mudança, né, um período incerto, um período onde eles não conseguiam dimensionar o que viria à frente. É justamente essa ocasião que nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós não sabemos o que vem para frente, nós não sabemos aonde isso vai parar, não sabemos o que vem, né, no nosso futuro. Então, a nossa situação, de certa forma, ela se encaixa perfeitamente dentro desse texto, e nós temos que saber, né, como nos comportar diante dessas situações. A primeira coisa que me chama a atenção em todo o contexto histórico, né, da época de Isaías, e especificamente a morte desse rei bom, o rei Uzias, né, que conduziu essa nação com tanta dedicação dentro dos princípios da palavra. Volto a dizer, ele errou, ele teve suas falhas, morreu leproso, afastado das suas atividades, mas ele, em 52 anos como rei, ele foi um rei muito bom. Mas o que me chama a atenção aqui, não só na vida de Isaías, né, que era o escriba até então do templo, né, do palácio, e todo o resto da nação de Israel, era que o coração, a mentalidade, as expectativas deles, mesmo sendo pessoas que estavam buscando a Deus, a expectativa, os anseios, a questão da segurança, da prosperidade, do refúgio, tudo isso estava no sentimento do rei, né? Eles olhavam para o rei Uzias e via nele uma certa fortaleza, uma certa segurança, um certo conforto, porque as coisas mudou muito no ambiente deste rei. Então todo mundo que estava ao redor do rei, eles encontravam nele segurança, eles encontravam no rei Uzias fortaleza, como eu disse a respeito de Crônicas, né? Segundo Crônicas 26, você vai ler aquele texto e você vai observar muito o rei Uzias fortificando o exército, fortalecendo as portas, restaurando tudo que estava ao redor de Israel, para que os inimigos não alcançassem, né? Para que nada viesse contra aquela nação. Então tudo isso fez com que muitos da nação de Israel, inclusive, né, acredito eu, o texto não fala, mas é uma análise que eu faço neste período, inclusive o Isaías, né, o nosso profeta, o profeta Isaías, ele estava completamente a cargo do rei, né, confiando na força do rei, confiando na fidelidade do rei, confiando nos recursos que a nação dava. E aí eu fico pensando, dentro desse texto, né, para nós começarmos a aplicar esse texto na nossa vida, todas as vezes que nós
crentes ou não, conhecedores das Escrituras ou não, todas as vezes que nós colocamos a nossa segurança, o nosso conforto, as nossas esperanças, né, as nossas expectativas em qualquer pessoa, em qualquer ocasião, em qualquer área, em qualquer ambiente, que não seja o nosso Deus, que não seja o Cristo, o nosso Senhor, fatalmente nós em algum período iremos nos frustrar, né? Você pode pegar uma pessoa, um exemplo, pegar alguém da nossa época, né? As pessoas, sei lá, a pessoa mais rica da nossa nação, ou dos homens mais ricos do mundo, né? E possuidores de bilhões e bilhões e ações e bens, né? Se você tiver um acesso a essa pessoa, você vai ver que ele também está de alguma forma angustiado, né? Muitos estão angustiados hoje porque não tem nada, né? E está dependendo do governo, está dependendo do auxílio emergencial, está dependendo de um monte de coisa. Tem uma série de pessoas que tem muito, tem muitos recursos, tem muitos bens, e mesmo assim está angustiado, mesmo assim está, inquieto com as coisas que estão acontecendo. Então você pega lá o operário da fábrica, né, que é o trabalhador da indústria, né, que é o meu caso, como de muitos que estão aí nos assistindo. Nós ficamos preocupados com a empresa. Aquele que tem o seu próprio negócio está preocupado com o seu negócio. Aquele que é o patrão do empregado, ele também está preocupado, porque muitas vezes a nossa expectativa estava firmada no governo, o país estavam sendo abertos, né? Os recursos estavam acontecendo, né? O poder aquisitivo estava sendo estruturado no nosso país. De repente tudo muda, e quando as coisas mudam, nós costumamos a ficar muito aflitos, porque na maioria das vezes as nossas convicções, né, estão baseadas naquilo que nós estamos vendo, né? Eu acredito, dentro desse texto, que essa era a expectativa de Isaías, né? Ele vivia no templo, né? Ele estava diante do rei, né? Ele servia o rei, e mesmo conhecendo a lei de Moisés, o seu coração estava naquilo que ele via, um rei bom, um rei que o protegia, que o guardava. Quantos profetas morreram por causa de reis maus, mas Isaías estava diante de um rei bom, né? E de repente ele vê tudo isso ruir. Então quando nós colocamos as nossas expectativas em coisas relacionadas neste mundo, seja governo, seja política, seja o nosso próprio recurso, o dinheiro que você tem na conta, o emprego fixo que você tem, a sua empresa, seja lá o que for, que não seja o Senhor Jesus e a sua palavra estabelecida nos nossos corações, com certeza nós vamos enfrentar dificuldades bem maiores do que nós esperamos. Então quando você pega todo o contexto de Isaías, quando você olha todo esse ambiente, faz sentido, Deus como o escritor das Escrituras colocar justamente o ano que morreu o rei Uzias, porque segundo historiadores, Isaías ele ficou sem chão, né? Muitos comentaristas falam que Isaías entrou em desespero. Agora, o que será da nação? O que será de nós? Quantas pessoas estão nessa mesma posição hoje, né? Hoje, olhando para o Brasil, olhando para o mundo, né? Conversando com algumas pessoas, e as pessoas angustiadas, porque se eu perder o meu emprego, eu não tenho para onde procurar, porque todas as outras estão demitindo, estão fechadas, né? Se eu fechar o meu comércio, né? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou pagar minha casa? Como que eu vou pagar meu carro? Como que eu vou dar comida para os meus filhos? Como que eu vou pagar minhas contas, né? E nós, se eu ficar enfermo, aonde eu vou encontrar o auxílio, né, da saúde? E tudo isso vai trazendo uma inquietação, Esta era a situação. E aí, no meio desse ambiente, né, no meio deste sofrimento, no meio de toda essa angústia, o texto fala, ainda no versículo 1, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, esse texto ele é tremendo, ele é muito abundante,
Porque imagina o Isaías aqui, né, que é o homem do momento que nós estamos analisando, frustrado, amedrontado, preocupado, aflito, porque morreu o rei Uzias, né? Seu primo, rei bom, o culto estava acontecendo, tudo estava indo bem, de repente esse homem morre, né? E agora, o que será? O que estava acontecendo? As suas convicções estavam no trono do rei Uzias. E aí, no meio dessa preocupação, ele fala: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, enquanto os olhos de Isaías eles estavam fixados no trono do rei Uzias, Deus ele dá uma grande revelação a Isaías. Ele mostra uma glória, né, que é o trono de Deus. Enquanto isso me chama muita atenção dentro desse texto, né? Eu olho ele como extremamente poderoso, porque nós, né, trazendo para a nossa vida, aplicando em nós esse texto, nós podemos ficar olhando para os governos, né, e tentando imaginar o que o governo vai fazer, sabe? Quem vai dar jeito nessa situação, sabe? Quem vai conseguir resolver os problemas que estão surgindo. E nós muitas vezes nos esquecemos que mesmo em meio a toda essa situação existe um alto trono, sabe? E esse trono, quem está sentado é o Deus Todo-Poderoso. Esse texto, ele abre os nossos olhos a respeito de quem está no controle de verdade, de fato, de todas as coisas. Isaías, ele estava olhando para a morte do rei Uzias, e de repente ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Quem ia acabar com a angústia de Isaías? Quem ia dar jeito para a nação de Israel? Não era o rei Uzias, não era o próximo rei que surgiu, não era nada disso. É o trono que está estabelecido no céu, é aquele que está, o Senhor, como ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Ele fala: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? Toda a terra está cheia da tua glória, né? Então ele viu algo sobrenatural, e aquilo que ele estava vendo era justamente o que poderia confortar o seu coração, sabe? O que muda a nossa vida, o que muda a nossa história. E eu não estou falando agora simplesmente ou unicamente no sentido de crise, de pandemia, de economia, nada disso, porque isso é muito pequeno relacionado à nossa vida espiritual, à nossa vida com Deus, a nossa vida de reconciliação com o Senhor. Então, olhando mais para o contexto espiritual, para a nossa vida com Deus, nós muitas vezes focamos os nossos olhos, a nossa fé em coisas visíveis, como o governo, como a economia, como o recurso que nós temos ou não na nossa casa. Enquanto Isaías estava se lamentando com a morte do rei Uzias, olhando para aquele reino, olhando para o palácio, olhando para aquele trono, Deus ele dá uma visão para ele de um trono que não estava no templo ou no palácio, mas um trono que estava estabelecido no céu. A glória de Deus estabelecida, esse trono que está acima de todos os outros. Então, esse texto, ele nos mostra de uma maneira muito clara que quem de fato está no controle de todas as coisas é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Deus, mesmo que o mundo esteja transtornado, mesmo que as situações estejam aos nossos olhos insuportáveis, mesmo que nós venhamos passar por situações que sejam contrárias à nossa vontade, contrárias ao nosso querer, Deus ele continua sentado no seu trono. Deus ele continua no controle de todas as coisas. Deus ele continua no comando de tudo. Deus ele não perdeu o domínio das coisas, mesmo que nós estejamos vivendo ou vendo, presenciando situações complicadas no nosso dia a dia. Você vê tudo que está acontecendo, milhares de pessoas morrendo pelo mundo, uma severa crise, que está por vir, prevista por muita gente,
E muitas vezes alguém pode pensar, onde está Deus nessa hora, né? Aonde está Deus nesse momento? O texto nos mostra, ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele nunca deixou o seu trono, ele nunca perdeu a sua glória, ele nunca perdeu o seu domínio, ele continua governando e continuará governando, independente do que possa acontecer. O nosso Deus, ele governa céus e terra, independente de como eles estejam. Maravilha! Então esse texto ele nos traz paz ao nosso coração. Ele nos traz. O texto é um texto ruim, que fala de uma morte, e a morte de alguém que era extremamente importante para a nação de Israel, que era o rei Uzias. Então não era um período bom, não era um período agradável, não era um período interessante. Não era um período que Isaías queria viver e presenciar, mas em meio a este sofrimento ele viu a glória do Senhor, ele viu a manifestação da glória de Deus. E isso também pode acontecer nos nossos dias, vivendo dias ruins, dias maus, dias contrários à nossa vontade. E mesmo assim nós temos a oportunidade de ver Deus agindo e se manifestando poderosamente na terra por meio da sua igreja e na sua igreja, sem dúvida nenhuma, né? Então, quando nós olhamos para um texto como esse e observamos uma situação de morte, uma situação ruim, e mesmo no meio desse sofrimento, nós estamos vendo o Senhor assentado em um alto e sublime trono, né? Então o trono de Deus ele não é abalado jamais, né? As coisas que acontecem na terra, enquanto eu estava lendo esse texto hoje em casa, Deus ele estava trazendo isso ao meu coração. Os eventos na terra, as calamidades na terra, os sofrimentos da terra não abalam os céus, né? Não abalam o trono. Então as coisas que acontecem com a humanidade aqui na terra não interferem a glória de Deus e o seu trono em forma alguma, né? Em espécie alguma. Deus ele continua sempre assentado no seu trono de glória, estabelecendo poder sobre todas as coisas. Então tudo que acontece na terra não interfere no poder, na glória e na majestade do nosso Deus que está sentado nesse trono de glória. Então nada que nós venhamos observar nessa terra será suficiente para alterar, para influenciar no poder e na glória do nosso Deus que está nos céus, né, e que governa todas as coisas, né? O nosso Deus, o seu governo, o seu domínio é sobre todo domínio, sobre todo governo, sobre todo rei. Então ele está de fato acima de todas essas coisas, né? Ele está acima de tudo isso, né? Então mesmo que você veja o mundo em calamidade, mesmo que você veja e observe que o mundo está no caos, esse ambiente de sofrimento, de caos, ele não se reflete em nada da glória que está no céu, né? Então você olha para o mundo e você vê preocupação, sofrimento e caos. Se nós tivéssemos a oportunidade de observar o céu, que foi a ocasião aqui de Isaías, nós iríamos ver com certeza um ambiente completamente diferente, que é o que o texto fala. Porque imagina assim, analisa o texto comigo, no palácio, choro e sofrimento, no meio da nação, muita expectativa e preocupação. Morreu o rei Uzias. O próprio Isaías está neste ambiente, de choro, sofrimento e grande com a. Agora observa como que está o céu. Versículo 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu. Enquanto
tristeza, choro, lamento e tudo que você possa imaginar. O que estava acontecendo no céu? Adoração, louvor, glória, Deus movendo os umbrais da porta, as coisas acontecendo de forma sobrenatural. Ou seja, tudo que estava acontecendo na nação de Israel como sofrimento não alterou em nada aquilo que estava acontecendo no céu. Isso não nos traz paz? Isso não consegue trazer alegria, e satisfação ao seu coração quando você olha para o mundo e vê um mundo sem saída, Você vê um mundo no caos, você vê pessoas extremamente preocupadas, e de repente você olha para o texto de Isaías e você vê que o céu, a glória não para. Os anjos continuam adorando, o louvor continua acontecendo. Deus continua no domínio, Deus continua no seu trono, Deus continua na sua glória, tomando todo o ambiente, enchendo aquele ambiente de glória, enchendo todo aquele espaço, dominando todas as coisas. Então eu volto a dizer, coisas que acontecem aqui na terra, elas não influenciam aquilo que está acontecendo no céu, sabe? Então o versículo 1 está falando de algo aqui na terra, e ao mesmo tempo nós estamos vendo as coisas acontecendo naturalmente no céu, porque Deus, ele não é influenciado por coisa alguma que acontece neste mundo. Nós sim, muitas, como seres humanos, emocionais, nós ficamos aflitos e preocupados com o que está acontecendo, mas que nós não venhamos tirar os olhos desta glória, desta natural. Versículo 3, dizendo: Santo, 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 3 vezes santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A impressão que o texto nos fornece é que a glória que ele estava vendo no céu, a visão que ele estava vendo da glória do Senhor assentado no seu trono, estava tomando não só o ambiente do céu, mas ela também estava já tomando o ambiente da terra. A glória de Deus estava se movendo sobre a terra, se movendo sobre o templo, se movendo sobre todas as coisas. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Você vê que é algo extremamente poderoso, A presença de Deus, o mover de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus. Esse texto, uma coisa que fica muito evidente nele, é a santidade do nosso Deus. Clamaram 3 vezes, Santo, Santo, Santo. Então esse Deus que é santo, o Senhor dos exércitos, Como eu disse a respeito do rei Uzias, uma das preocupações de Uzias como rei, e você vai ver isso lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, é que ele queria fortalecer o seu exército. Ele aumentou em muito o número de soldados. O número do exército da nação de Israel cresceu demais na mão do rei Uzias. O poder de guerra. Elas se sentiam muito bem amparadas por um exército grandioso, por um exército bem preparado. Mas aqui o texto está falando quem é de fato aquele que domina o exército, É aquele que é santo. Aquele que é 3 vezes santo, o Senhor dos exércitos. Então, o que o texto estava trazendo para Isaías e consequentemente para a nação de Israel? A proteção da nação não estava no exército que eles confiavam, a proteção da nação estava no Senhor dos exércitos, porque ele é santo e ele é poderoso. Ele toma todo lugar, ele toma todo o ambiente. Então, o texto